Então, vamos dando início. Eu estou colocando aqui o cartaz da atividade de hoje à noite. Então, em primeiro lugar, dá uma boa noite a todos que estão aqui hoje. Né? Estou contente com essa atividade. Primeira atividade do ano da biblioteca da Seção Bahia. E dá bem-vindos, bem-vindas a vocês todos e todas nessa noite. Vocês devem ter acompanhado, enfim, pelas redes e mesmo por e-mail, o cartaz da nossa atividade, que se chama Fragmentos de um Seminário sobre o Amor. Essa foi a imagem que eu achei curiosa para colocar e manifestar a nossa atividade dessa noite, que tem, né, essa frase: o dinheiro não compra o amor, é uma frase da música dos Beatles, mas sobretudo porque tem essa mocinha com essa cara dando língua e fazendo uma certa careta, porque aqui eu já vou sair do compartilhamento, porque me pareceu uma das possíveis, né, expressões de algo que é muito caro a Lacan nesse seminário 8, a transferência, que é o termo disparidade. É um termo que ele tenta achar uma palavra em francês para descrever melhor. Ele usa imparidade ou disparidade, mas para dizer de algo na dimensão de Eros que nunca faz um par de maneira completa e que tem a marca de uma certa disparidade. E foi um pouco nesse espírito de algo que não encaixa, de algo que vai lateralmente, de algo que vai de viés, uma forma de enunciação que não é direta, mas sempre um pouco recortada, um pouco fragmentada e, bem, lateralmente, que eu achei que seria um bom ensejo para a gente ter o trabalho de hoje à noite em torno do tema do Eros, particularmente o comentário que Lacan faz do banquete de Platão, no Seminário 8, em consonância e em articulação, em conversa, em interferência, se a gente puder, com outro texto do Roland Barthes, chamado Fragmentos de um Discurso Amoroso. Tanto Lacan comentando um banquete, tanto Roland Barthes comentando os diversos autores e referências literárias no campo do amor e do enamoramento, são dois, vamos dizer, dois homens falando sobre outros homens, dois homens falando sobre outros amores, dois homens falando sobre outras experiências, vamos dizer assim. E de forma lateral, e de forma de viés, nunca é algo tão direto, vamos dizer assim. De alguma forma, a proposta de convidar e propor 4 cartéis para trabalhar 4 tópicos, vamos dizer, do Seminário 8, tal como alguns verbetes do livro de Roland Barthes, também tem esse espírito. Algo de uma enunciação que não é tão direta, uma enunciação que vai recortada, uma enunciação que vai, de uma alguma forma, fragmentada e também com uma certa disparidade. E foi assim, bem, eu convidei, né, os mais uns e, de alguma forma, os cartalizantes que compõem os 4 cartéis a se juntarem nessa empreitada dessa noite, que tem como visada a uma conversação, ou seja, uma enunciação de cada um de maneira coletiva, a partir de um trabalho prévio que pôde acontecer em cada cartel. Eu vou fazer uma pequena apresentação para o público que, né, compôs os cartéis, e logo em seguida eu vou passar a palavra primeiro para um pequeno trecho que Fábio Montovanelli vai trazer a vocês sobre o banquete de Platão, e logo em seguida como é que vai funcionar a noite de hoje. A gente vai ter uma pequena apresentação de cada cartel, um pequeno relato desse trabalho que foi feito ao longo desse tempo até hoje, e logo em seguida abriremos para a conversação aberta, onde cada um, ao seu jeito, com sua própria enunciação, poderá participar. Né? Essa atividade, como eu comentei com vocês, é composta de 4 cartéis, e que eu nomeei da seguinte maneira: um cartel chamado A Troco de Nada,
que tem como tema principal o personagem do banquete chamado Pausânias. Esse é um personagem que Lacan comenta, sobretudo no capítulo chamado A Psicologia do Rico. E para dialogar com Pausânias, a gente convidou Roland Barthes quando ele fala no verbete chamado gasto. Quem compõe esse cartel chamado A Troco de Nada é Ana Estela Sandi, que é a mais um, Liliane Salles, Laís Cardoso, Milena Nadier e Leila Minac. O segundo cartel, chamado À Primeira Vista, tem como personagem-chave do Banquete de Platão Alcebíades, e o capítulo que a gente conseguiu trabalhar mais desse tema foi o capítulo 10 e o 11, a Galma e Entre Sócrates e Alcebíades. O verbete em Roland Barthes que escolhemos para dialogar com Alcebíades é arrebatamento. E o cartel tem Lucide Castro como mais um, Graziela Vasconcelos, Daniela Araújo, Nancy Nakamura e Marília Santiago. O terceiro cartel, que nomeamos como A Menor Ideia, é o personagem Diotima, do Banquete, o capítulo Saída do Ultramundo, e o verbete de Roland Barthes chamado Compreender. O cartel é composto por Alessia Fontanelli, mais um, Daniela Lima, Graziela Pires e Saulo Cunha. E, por fim, o cartel se chama A Hora Errada, com o personagem Agatão, o capítulo onde ele trabalha isso, sobretudo o capítulo da atopia de Eros. O cartel tem como mais um Rogério Barros, e os cartelizantes Raquel Matias, Camila Abreu, Giovana Mesquita e Wilker França. Vocês verão, para não me alongar demais, que cada cartel foi também sugerida uma canção, uma música que pudesse ressoar algo daquilo que foi trabalhado em cada cartel. No cartel A Hora Errada, a canção é uma música de Jorge Drexler, chamada Inoportuna. Quem sabe a gente pode ouvir algum trecho depois. No cartel A Menor Ideia, que era o tema da compreensão, uma música originalmente da banda Beastie Boys, e que é uma versão aqui na voz de Cell, a música se chama I Don't Know, eu não sei. No cartel À Primeira Vista, a canção de Caetano Veloso, It's a Long Way, que muitos aqui devem conhecer. E no cartel A Troco de Nada, a música de Criolo, Não Existe Amor, é em SP. Então, bem, aqui eu pude fazer um panorama do nosso trabalho, que não foi pouco. Eu fiquei feliz de conseguir, né, de alguma forma, causar uma transferência de trabalho entre vários membros associados na nossa sessão, e a biblioteca fica contente com esse, vamos dizer, movimento que a gente pôde criar, né? E vocês vão ver que esse entrelaçamento de textos, canções, línguas e lalínguas é um pouco do espírito que a gente pôde meio que tentar produzir hoje à noite. Eu vou passar a palavra brevemente a Fábio, que vai dar um panorama do que acontece nesse tal banquete de Platão, e logo em seguida eu passo a palavra para o cartel A Troco de Nada, que vai fazer, enfim, uma pequena apresentação. Então, Fábio, passo a palavra para você. Beleza, Luiz. Boa noite, gente. Bom, eu fiquei aí com a missão de introduzi-los ao banquete, né? Foi numa pegada mais filosófica mesmo, para tentar deixar vocês mais confortáveis com os personagens, né? Então, vamos lá. Desde quando Eros? Platão foi discípulo de Aristóteles e mestre de diversos pensadores em sua escola em Atenas, a academia. E dentre esses pensadores, pode-se citar Aristóteles. Sócrates, com sua maiêutica, e Aristóteles, com sua lógica, contribuíram muito para a estruturação do que se concebe como pensamento ocidental. O discípulo de Sócrates consegue cernir o mundo em duas possibilidades: o mundo sensível, o que mente, o que engana com sua fluidez e inconstância, e o mundo das ideias, o inteligível, onde estaria a verdade, a forma de tudo que é e não está.
E por serem as ideias imutáveis, são eternas e belas. O filósofo que escreveu o bastante conhecido Mito da Caverna, presente no livro 7 de A República, deixou como legado para a formação do Ocidente algumas outras obras que produziu estruturadas como diálogos. E hoje, uma dessas obras platônicas muito nos interessa aqui nessa atividade de biblioteca da EBP, Seção Bahia, o Banquete. Em O Banquete, mergulhamos em uma homenagem a Sócrates que tenta dar conta do que é Eros de acordo com o que se era possível na Grécia Antiga. Eros, um deus grego que não se sabe se existe nas ideias platônicas ou na carne sensível que muda e mente. E assim, a partir de Apolodoro, querendo saber de um companheiro o que se passou na casa de Agatão, são tecidos os discursos para elogiar Eros. Nesse banquete, discursaram Fedro, Pausânidas, Erixímaco, Aristófanes, Agatão, Sócrates e Alcibíades. Fedro discorre que Eros era o deus mais antigo e causa maior de todos os bens da terra. Pausânidas, por sua vez, aponta que existem duas maneiras de se entender Eros, o etéreo e o carnal. Na linha bipartida apontada por Pausânidas, Erixímaco defende que Eros pode agir nas relações entre algo sadio e algo mórbido, e que a verdadeira função desse deus estava na arte de equilibrar e fazer a manutenção entre o bem e o mal. No momento de Aristófanes, Eros é apontado como o causador do anseio pela metade que faltava em cada ser humano, já que os humanos haviam sido criados de maneira esférica e completa e existiam em três formas. A primeira, derivada do Sol, era masculina. A segunda, oriunda da Terra, era feminina. E a terceira forma, andrógena, era proveniente da Lua. Essas formas completas foram separadas por causar ira em Zeus, por serem seres muito orgulhosos. Pois então, chega a vez do dono da casa falar. Agatão defende que Eros é o mais belo e mais jovem e mais feliz dos deuses. Depois do anfitrião, chega a vez do convidado mais esperado para ser escutado. Sócrates descreve Eros como o próprio desejo daquilo que não possuímos e, por isso, a função de intermediário entre os deuses, o belo e a verdade platônica, era a que cabia ao Deus que mais seria transliterado, que mais tarde seria transliterado em amor. Por fim, Alcibíades finaliza os discursos fazendo uma grande apologia ao que Sócrates havia proposto. Para os pré-socráticos, como Hesíodo, Eros está na composição cosmogônica do mundo. Platão, em O Banquete, propõe que essa força era capaz de gerar caos e organizar, já que já era coisa criada pelos deuses que estavam na Terra. Da Grécia Antiga para o mundo helenístico, esse deus Eros passa a ser relacionado com um desejo para que só na segunda metade da Idade Média, com o declínio da patrística e a expansão da escolástica, Eros apareça com outro nome nas cantigas dos trovadores. Finalmente, o amor. E aqui hoje, o que nos interessa são os desdobramentos modernos e contemporâneos do que a psicanálise adota como Eros. A energia vital, que não deve ser confundida com a libido, mas que nos move, nos causa e nos incita a fazer laços, mesmo que nos estarreça por vezes, se aproximando do que Platão definiu lá na Antiguidade. E é isso. Joia, Fábio. Você pode nos dar um panorama bem geral e amplo do que se passa ali no banquete, que foi a ideia bastante inicial, para agora a gente poder passar a palavra a cada cartel e, Pois. em seguida, Tá começando agora? a conversação propriamente dita. Ele começou agora ou tem muita coisa antes? Não, acabamos de começar, Francisco. Joia. A gente vai passar a palavra agora para o cartel nomeado A Troco de Nada.
Então, com vocês. Boa noite. Então, eu queria agradecer a Luiz, né, Felipe, pela provocação ao trabalho de forma amorosa e poética. Muito se produziu no nosso campo sobre o amor. O amor está na base do tratamento psicanalítico. O que cabe, então, ainda à psicanálise nos tempos atuais falar sobre o amor? A proposta da diretoria de biblioteca nos coloca um desafio a mais. Propõe trazer um texto para dar início à conversação com o que se decantou da produção de cada uma. Tarefa impossível. Não se decanta a produção de cada cartelizante. A produção dos cartelizantes é viva. A provocação ao trabalho foi aceita com amor, não sem dificuldades. Mas o trabalho de um psicanalista é impossível e o resultado é invariavelmente falho. Trocamos, então, o vivo do amor pelo nada de uma decantação impossível, com a companhia da música e da poesia. Na aula 4 do seminário 8, Lacan fala do amor como Deus, isto é, como realidade que se manifesta e se revela no real. Para isso, se dedica à análise do discurso de Pausânias, personagem do Banquete de Platão, amante de Agatão, sobre o amor enquanto valor, isto é, uma aquisição, um bom fundo, um proveito. Pausânias defende que um amor com ganhos seria mais elevado. Pausânias, aquele cujo nome condensa um prefixo grego impossível de pronunciar, que significa cessar, e um vocábulo, que significa dor, dificuldade, aflição, seria aquele que faz cessar a dor do amor, aquele capaz de suspender suas dificuldades e, assim, mitigar as aflições. Para pausar a dor, Pausânias a separa do amor. Distingue, então, dois amores, o virtuoso e o vulgar, ao qual o sofrimento está atribuído. Havendo dois Eros, diz, devem haver também duas Afrodites. A primeira Afrodite, a Urânia, que corresponde ao Eros virtuoso, nada deve à duplicidade dos sexos, pois é nascida da castração de Urano por Crono. A segunda Afrodite, Pandêmia, do Eros vulgar, nasce anos mais tarde da união de Zeus, deus dos homens, e Dione, deusa das ninfas. Pausânias extirpa, assim, o que há de feminino e advoga por um amor fálico. Exalta as relações entre dois homens, nas quais ambos têm algo a dar ao outro em uma troca. Um mais velho, com sabedoria e posses, e um mais novo, com a juventude de um corpo belo. Nesse amor virtuoso, tudo gira em torno do falo, tal como no mito de Afrodite e Urânia. O que o sofista recorta e recolhe são traços de uma outra cultura, um outro momento histórico, em se tratando da sociedade grega antiga e do amor entre belos rapazes. Como seria o amor sensível à cultura de nossos tempos? O que podemos dizer do amor em uma nova racionalidade, o neoliberalismo, que produz um belo de sujeito que gere a si mesmo a partir de princípios empresariais de performance, investimento e rentabilidade? Um sujeito para o qual conta a utilidade, o interesse e a satisfação, regido assim por uma lógica capitalista. E se o discurso capitalista rejeita a castração e exclui as coisas do amor, falamos assim da foraclusão do amor? Nos deparamos, nesse sentido, com a predominância do ideal de completude, que responde à dimensão imaginária do amor. Um engodo necessário para que algo mais digno possa se fazer. Sem dúvidas, mas que diz de apenas um ponto de uma travessia.
travessia em que é preciso incluir a falta em sua articulação com o desejo e se esbarrar com o impossível da não existência da relação sexual, passando pelo simbólico e tocando no real. Para amar, é preciso se dispor a perder. E este é o caminho que segue Barthes, em fragmentos de um discurso amoroso, ao enfatizar o amor como gasto aberto ao infinito. Não é desprovido de cálculos, mas são impaciências a troco de nada. Não é visado um lucro final. Por outro lado, quanto gasto amoroso, isso está é uma citação de Barthes, quanto gasto amoroso é afirmado continuamente, sem freios, sem reparo, produz-se uma coisa brilhante e rara, que se chama exuberância, e é igual à beleza. A cisterna contém a fonte transborda. A cisterna contém, a fonte transborda. Nada vem a limitar o gozo múltiplo da criança, pois a ganância vibra, a vaidade excita, cantor crioulo, e não existe amor em SP. Em consonância com Roland Barthes, em fragmentos de um discurso amoroso, a exuberância amorosa é a exuberância da criança, na qual nada vem ainda conter a exibição do narcisismo. O gozo múltiplo. Essa exuberância pode ser entrecortada de tristezas, de depressões, de movimentos suicidas, pois o discurso amoroso não é uma média de estados, mas tal desequilíbrio faz parte dessa economia negra, que me marca pela sua aberração e, por assim dizer, pelo luxo intolerável, que também está no verbete de Barthes. E talvez esse fosse o amor possível na SP de Crioulo, onde não precisa morrer para ver Deus, não precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Em contraponto à dureza que nos apresenta Crioulo, a sua cidade, temos a visão de um baiano que se permite sentir alguma coisa no coração ao ver a poesia concreta das esquinas e na deselegância discreta das meninas que passeiam pelas ruas da cidade, dos labirintos místicos, dos bares cheios de almas vazias. Assim, Caetano Veloso se permite ser atravessado pelo amor e transforma a dureza da cidade concreta em beleza. Escreve Sampa em lindas frases, devolvendo a vida em goles de admiração a uma cidade que, para Crioulo, é um buquê de flores mortas. Não é esse o amor que a psicanálise põe à prova nas experiências clínicas? No Seminário 20, Lacan nos adverte que não é possível amor sem ódio. E cunha o neologismo amódio. O acesso à verdade do sujeito, o que pertence à análise, não se dá sem levar em conta o ódio. Vou repetir. O acesso à verdade do sujeito, o que pretende uma análise, não se dá sem levar em conta o ódio ao ser. Um ódio que Crioulo expressa, desejando que SP morra afogada em teu próprio mar de fel, pois lá ninguém vai para o céu. Eu vou colocar um pequeno trecho da canção, porque eu acho que a gente passar por ela depois, inclusive, do seu comentário, Ana, e não mencioná-la, não tocar, vai ser uma perda. Eu vou colocar aqui, brevemente. Não sei se está saindo o som. Acho que não. Não. Você compartilhou? Não sei por quê. Luiz, quando você compartilha, escolhe a tela que você vai compartilhar, tem um quadradinho lá, ali embaixo, no canto esquerdo, que autoriza seu áudio a ser compartilhado junto. Não sei se você clicou. Um quadradinho embaixo. Você vai ter que descompartilhar e depois compartilhar novamente. Aí, quando você abrir, ele vai aparecer. Tem assim, compartilhar o som, não é isso?
Isso. Shared Sound É. aqui para mim. Vamos lá. Vamos ver se vai. Se não está indo, né? Não, ainda não. Não sei o que acontece. Aqui em cima, ó, tá vendo o símbolo do som no site do YouTube? Quando Tá aparece fechado. aqui, ele tá fechadinho. Grafites gritam, não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas, num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP, os bares estão cheios de almas tão vazias, a ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém vai pro céu. Sim. Tivemos nossa passagem pelo Pausanias, agora vamos seguir no próximo cartel. A troco de nada foi o cartel agora que a Ana Estela acabou de falar, e o próximo será o cartel à primeira vista. Com vocês a palavra. Ok. Eu quero agradecer também a Luiz Felipe por esse convite, a oportunidade de presenciarmos uma grande transferência de trabalho com o tema e com essa programação da noite da biblioteca. Eu começo trazendo no seminário 20 que Lacan, referindo-se ao amor, diz que não se pode falar dele, do amor. Fala-se da letra da carta do amor, da declaração de amor, o que não é a mesma coisa que a fala de amor. Isso está nas folhas 21 do seminário 20. Roland Barthes, em Fragmento de um Discurso Amoroso, apoiada em fontes diversas, onde destacamos o Banquete de Platão e a psicanálise com Lacan, propõe-se a explicar ou esclarecer a experiência amorosa e o ser enamorado, e desvendar a experiência amorosa em relação à linguagem. As folhas 45, discorrendo sobre o arrebatamento, que em relação ao amor à primeira vista, para uns é sintagma, mas para outros é patognomônico, o localiza como episódio tido como inicial, mas pode ser reconstituído a posteriori, durante o qual o sujeito apaixonado é arrebatado, capturado e encantado pela imagem do objeto amado. Nome popular, amor à primeira vista. Nome científico, enamoramento. Sobre a composição desse sujeito apaixonado, nada mais apropriado do que buscar em Platão o que causou o amor de Alcibíades por Sócrates. Lacan nos esclarece. Há a galmata em Sócrates, e foi isso que provocou o amor de Alcibíades, levando-os à leitura do Seminário da Transferência, capítulo 10, fala da galma, e o 11, entre Sócrates e Alcibíades. A língua lembra Roland Barthes, folha 45. Estabeleceu há muito tempo a equivalência entre amor e a guerra. E nos dois casos, trata-se de conquistar, arrebatar, capturar. No mito antigo, o raptor é ativo, sujeito do rapto. O objeto, a mulher, é sempre passivo. No mito moderno, amor, paixão, o arrebatador não faz nada. Fica imóvel como imagem.
O objeto arrebatado é o que é o verdadeiro sujeito do rapto. O objeto da captura é o sujeito do amor. O sujeito da conquista passa ao posto do objeto amado. Subsiste um vestígio público do modelo arcaico. O enamorado que foi arrebatado é implicitamente feminizado. Participaram desse cartel com muito entusiasmo Daniela Souza Araújo, Graziela Vasconcelos, Marília Santiago e Nancy Nakamura. Suas produções estão contidas no texto que será apresentado agora por Daniela, e o vídeo que vai encerrar essa apresentação é a produção de Marília Santiago. Com a palavra, Daniela. Obrigada, Nancy. Boa noite, gente. Vamos lá. Estou nervosa. Bom, o texto está nomeado como Enunciações sobre o Amor. E me custa escrever a palavra amor, porque o amor é uma coisa, e a palavra amor é outra coisa. E somente a alma sabe onde os dois se encontram, e quando, e como. Mas o que pode a alma explicar? Por isso meu vizinho tem tormentas na boca, palavras que naufragam, palavras que não sabem que há sol, porque nascem e morrem na mesma noite em que amou, e deixam cartas no pensamento que ele nunca escreverá. Esse poema é um fragmento do poema Chuva, de Juan Gelman, que foi apresentado por Nancy ao cartel. Roland Barthes apoia a escrita de fragmentos de um discurso amoroso na necessidade de registrar o lugar de afirmação que resta a esse discurso naquilo que há de intratável, talvez incompreensível em seu dizer. Define o discurso amoroso como a enunciação do sujeito que fala de si mesmo, amorosamente, diante do objeto amado, que não fala. A figura do enamorado captada em ação. Esse lugar que se situa, que marca, que aparece por meio daquilo que diz o enamorado. É sagaz o reconhecimento de Barthes de que o discurso amoroso não é dialético, que suas figuras, tal qual eríneas, personagens míticas que castigam os mortais, agitam-se, chocam-se, acalmam-se, voltam, afastam-se, sem nenhuma ordem, como um voo de mosquitos. Trata-se, como ele bem diz, de distinguir o discurso da história de amor. Ele é a parte que acompanha essa história sem nunca a conhecer. O passeio por Barthes permitiu deslizar pelos fragmentos do discurso amoroso em torno do arrebatamento, sem nos obrigar a um fim específico. Sobre um meio, não necessariamente sobre um fim, quem sabe algo se produza mais além. Por enquanto, oferecemos apenas alguns devaneios sobre as belezas encontradas nas referências preciosamente escolhidas pela Biblioteca da Seção Bahia e discutidas em nosso cartel. Barthes apresenta os raptos célebres dos tempos arcaicos como elementos mitológicos do sujeito enamorado atingido pelo amor à primeira vista, ferido de amor no centro do seu corpo. Assim é a ferida de amor, uma abertura radical, nas raízes do ser, que não chega a se fechar, e de onde o sujeito escorre, constituindo-se como sujeito nesse próprio fluxo. Fomos de Barthes ao Rapto das Sabinas, escultura de Jean de Boulogne, conhecido na Itália como Jean Bologna. Luiz Felipe, se você puder colocar o texto, que eu destaquei... a escultura é belíssima, né? Ela permite que a gente tenha uma visão multidimensional. Exato. Não sei se vocês já estão conseguindo ver. Sim, sim. É exatamente essa imagem, né, Daniel? Isso, exato. A escultura apresenta 3 corpos cujos movimentos são captados em ação, tornando possível sermos espectadores do exato momento em que o rapto acontece. Um jovem levanta uma das sabinas, assustada e esquiva, enquanto um homem mais velho, enroscado entre as pernas do raptor, tenta impedi-lo de seu ato. A imagem nos captura, perturba, apaixona e emudece. As palavras se tornam insuficientes. Mas há Caetano, que faz das palavras poesia, seu escabelo. Lembramos do banquete.
Sabes que poesia é algo múltiplo, pois toda causa de qualquer coisa passar do não ser ao ser é poesia, de modo que as confecções de todas as artes são poesia e todos os artesãos, poetas. Ah, Caetano, nos envergonha o seu exílio e também o nosso pobre egoísmo ao admirar e querer usufruir do que o seu sofrimento te levou a produzir. It's a Long Way é cantada em 2 línguas. É a sua voz que nos leva a ver os olhos da cobra verde, as águas e areias que se revezam, e a areia branca que faz borda aos mistérios do buraco do Abaeté. Uma declaração sob a forma de significantes marcas de amor, figuras que parecem formar dobradiças em winding roads, long ways sem início, meio, fim e sentido. Sua música, Caetano, faz querer declarar nosso amor por ti, tal qual Alcebíades diante de Sócrates no banquete. Alcebíades se propõe a dizer uma verdade sabida e desconhecida por si mesmo, advertindo Sócrates a não se admirar se a lembrança de uma coisa o levasse a dizer outra. Sócrates não se engana, recusa o que Alcebíades lhe oferece e revela que há endereçamentos daquele discurso a Agatão. E ainda acrescenta, não te passe despercebido que nada sou. No seminário sobre a transferência, Lacan aponta para a complexidade e a triplicidade que fazem consistir o essencial da experiência analítica, a relação do sujeito com o simbólico, na medida em que ele é essencialmente distinto do imaginário e de sua captura. Sobre isso, Manuel de Barros tem dizeres, quando lembra que o maior apetite do homem é desejar ser. Se os olhos veem com amor o que não é, tem ser. Antes de concluirmos, nos servimos de Clarice Lispector em Perto do Coração Selvagem, como que, lacaneando sobre o arrebatamento e o agalma. Ele caminhava como quem sabe exatamente o lugar, esgueirando-se sem esforço entre a multidão. Quem fosse atrás dele, chegaria. Quando ele se emocionava, quando se surpreendia, balançava a cabeça assim, devagar, em não, como quem recebe mais do que esperou. Ele era lindo, e sobretudo estava vivo, e sobretudo eu o amava. Eu nascia e meu coração era novo quando o via. Eu nascia, eu nascia, eu nascia. Agora um verso. O que eu quero, meu bem, é te ver sempre, meu bem, como te vi hoje, meu bem, mesmo que morreres, meu bem. Outro. Ouvi um dia uma flor cantando e tranquilamente me alegrei. Depois me aproximei e, milagre, não era a flor que cantava, mas um passarinho sobre a flor. Esperamos que vocês apreciem o vídeo. Há caminhos que as palavras não alcançam. Obrigada. Só um momentinho aqui que eu vou botar o vídeo agora. Cadê? Aqui. Vocês estão vendo em tela cheia? Sim, né? Woke up this morning singing an old Beatles song. I hear my voice among others in the break of day. Hey, brothers, say, brothers, it's a long, 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 long way. It's a long way. It's a long, it's a long, 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 it's a long, 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 it's a long, long, it's a long, 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 it's a long, 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 long way.
Olha. Não tinha imagem da Lagoa de Abaeté, mas vocês acharam umas dunas para colocar. Muito bom. Vamos dar seguimento. Bem, próximo cartel a trazer será o cartel A Menor Ideia. Por favor, estão com a palavra. Boa noite, obrigada a todos, a biblioteca, né, por nos convocar ao trabalho aí, foi super interessante e rico, né, esse trabalho, essa transferência com saber, com transferência com amor, com eros. Bem, a gente pensou num título para o trabalho, né, que foi feito a 8 mãos, Diotima, a mitologia do indizível. O que é agradável aos olhos na ilusão da minha visão não é o que eu encontro quando alcanço a luz. Com essas palavras, em I Don't Know, Céu inaugura um ritmo para fazer do elemento opaco sua causa, uma busca que, incessantemente, torna-se a única missão digna. O que pensar do amor? Deseja-se compreender essa matéria, o amor, que se faz uso para falar no discurso amoroso, mas nada parece mais distante. Porque o amor é áticos, excluído da lógica, indelimitável, inclassificável, só se pode esperar pegar o conceito pelo rabo por flashes, fórmulas, surpresas de expressão, dispersos pelo grande escoamento do imaginário, nos dirá Butler. Nesse percurso se abre uma fenda, um impossível de ser inscrito na cadeia significante, evidenciando que nem tudo pode ser significantizado. A música de Céu, que a princípio parecia fora do eixo, torna-se um fio condutor de onde partimos sem a menor ideia. Uma busca encontrava-se ali cantarolada. De certa forma, foi o que fizemos a todo instante no cartel, ao tentar uma montagem singular das peças soltas constituídas pela música, pela literatura e pela teoria construída por Lacan. O discurso de Diotima, de Mentineia, no banquete, orientou nosso percurso. Todo o banquete parte desse ponto, o relato de uma narrativa. De certo modo, lemos o burburinho, o que foi entendido por um ou outro nas entrelinhas. Uma babel de traduções do que foi dito, do que foi escutado, do que persiste de intraduzível e de impossível. Por outro lado, nos deparamos com Lacan, que ia atrás da referência original em busca do sentido na língua. Que não seja indiferente que o amor, falado pelos personagens do jantar, encontre caminhos diversos, por vezes contrários, até a chegada daquela que inaugura um ponto de inversão, Alcebiades. No próprio banquete, podemos ver Sócrates perguntar a Diotima: bem, então o que poderia ser Eros, o mortal? No que ela responde: isso está fora de questão. Nos parece, entre aqueles que ousaram falar sobre o amor, que é o que temos, um amor de viés. Assim, Eros, o amor, só pode ser transmitido a partir de uma língua própria. Quando o discurso socrático encontra o limite da coerência do significante, marca de sua dialética, é Diotima, a estrangeira, a quem Sócrates faz falar do amor. Em lugar de fazer seu discurso em louvor ao amor, se coloca em cena o discurso de uma ausente. E ao fazê-la falar em seu lugar, é Sócrates que se faz ausente. Nesse instante em que algo escapa ao saber, é onde a divisão do sujeito à cena, sustentada no banquete pela fronteira entre a episteme, a ciência e o mito. É importante ressaltar que os mitos, que se reproduzem ao longo dos tempos como aspectos de linguagem, tentam apreender algo inalcançável, um impossível de dizer, portanto, uma verdade inacessível. Ora, o amor, como vem sendo dito através desses homens sóbrios,
está situado no nível da relação aos bens, isto é, da função da beleza. Portanto, por mais que toquem a dimensão do amor, não são capazes de dizer o que, em cada volta dessas, diz respeito à especificidade do amor. Diotima aparece para dizê-la. Primeiro, apontando a miragem, a ilusão, no dizer de Lacan, da função da beleza, que quer franquear as passagens difíceis, nas palavras de Lacan. Sendo a passagem difícil, a aspiração do ser que se reconhece perecível ao limite, à morte. Então, Sócrates convoca Diotima também para dizer: isso que vocês alegam saber dizer sobre o amor, isso é coisa do ultramundo. Assim, o discurso de Diotima insere a falta no coração da questão sobre o amor. Interroga-nos: o que falta àquele que ama? Em suas palavras, o amor com efeito só pode ser articulado em torno dessa falta, pelo fato de que, daquilo que deseja, só pode ter sua falta, no geral Lacan, né? Sócrates já havia feito a Gatão dizer: o amor é amor de algo. A partir desse ponto, faz deslizar a significação de Eros amor para Eros desejo. E é sob esse deslizamento significante que o amor poderá ser abordado no banquete platônico e também no divã do psicanalista. Essa descontinuidade no plano da enunciação antecede uma segunda interrupção, que ocorre com a entrada de Alcebiades bêbado, colocando em evidência a descontinuidade enquanto marca fundamental do inconsciente. Então, marca se apresenta como interrupção, primeiramente quando Sócrates abre mão da função de orador e faz falar quem falta Diotima. Esta, além de ter livrado Atenas da peste, era também quem conduzia Sócrates nas questões do amor. Do termo diocismo, Lacan recupera uma referência a Espaltum, o separado em dois. O dio marca presença no nome de Diotima e leva-nos à ideia de que, na posição de sujeito dividido, que se ama Dio, Diotima, eco de uma alteridade interna ao próprio Sócrates. Entre duas proposições, Diotima insere uma fissura, um intervalo, que permite modalizar do que se trata o amor. Nem mal, nem bom, nem feio, nem belo, mas algo de intermediário. Assim também não seria Eros, o amor, um deus, mas um demônio, algo entre o mortal e o mortal, um mensageiro entre os deuses e os homens, concebido quando a aporia, a pobreza, deita-se com poros, com recurso adormecido. Em consequência disso, o que consegue sempre lhe escapa, de modo que nem empobrece o amor, nem enriquece, assim como também está no meio da sabedoria e da ignorância. A aporia é considerada por Lacan aquela que ocupa uma posição verdadeiramente feminina, desejante, por ser marcada por uma falta, a falta que precede o amor. No campo da filosofia, a aporia circunscreve um impasse, algo frente ao qual se entregam os pontos diante do que ficamos sem recursos. No mito, Poros, filho de Metis, comparece ao banquete em homenagem ao nascimento de Afrodite, deusa da beleza, e se embriaga com o néctar, adormecendo no jardim de Deus. Do lado de fora, a aporia pretendia encontrar migalhas para saciar sua fome, enquanto depara-se com Poro e, aproveitando-se de sua falta de lucidez, o seduz e gera um amor. Para além da penúria ou da pobreza, a aporia é antes um impasse, algo que não é possível a linguagem esgotar
e que transmite uma falta. Por sua vez, Poros estava na posição de quem nada sabia. No nascimento de Eros, trata-se, então, da união de uma falta, de um irrepresentável, com um ele não sabia. É o que se transmite no discurso de Sócrates, ao fazer falar Diotima. É na medida em que não sabe que produz um dizer que faz borda. Diotima nos deixa a todo instante diante de humilhância. Mas, por que na economia do banquete Sócrates precisa ser interrompido por Diotima e, no segundo momento, por Alcebíades? Em primeiro lugar, Diotima não interrompe Sócrates. Ela o substitui como orador. Lacan ressalta que em nenhum outro lugar encontramos ela relatando o mito do nascimento de Eros. Trata-se de um mito de filósofo, ou melhor, o mito de Platão, em que estão presentes dois elementos indispensáveis: a pobreza e o desconhecimento. Assim, na metáfora do amante, o amado é substituído pelo amante, ou seja, o amado recurso é substituído pelo amante pobreza. Podemos dizer que, ao fazer a substituição, ou melhor, ao fazer a metáfora ordenar as relações entre o amado e o amante, se reinsere o amor na dialética do desejo e no limite que este impõe à dialética. Então, Sócrates aproxima o discurso de Diotima de suas elaborações sobre a função metonímica do desejo, uma vez que tão logo o sujeito alcance objeto da demanda, uma falta é relançada, o que aponta que o desejo é sempre de outra coisa, algo está para além de todos os objetos, uma busca ao redor de uma falta central que é a causa do percurso. A letra de céu dá o tom. Eu não sei, quem sabe? Não há onde ir. Não é tão simples quanto tento desejar. Mas, novamente, o que é? Não há outra missão digna, então eu vou. Desse modo, Lacan reserva seu interesse nesse ponto de encontro. O que é essa definição dialética do amor, se não a função metonímica do desejo? O amado que se apega à miragem, que não suporta morrer, detém-se no nível da posse do objeto. E, de certa maneira, todos os discursos desses homens sóbrios do banquete, estão nivelados aí. E o que Diotima faz passar a título de acesse, como diz Lacan, é a posição de amante, aquele que é conduzido a tudo que é amável, sujeito do desejo. Então, em seu discurso, Diotima não diz apenas a verdade de viés incompleta, a verdade semidita. Ela vai além, vai ao ultramundo platônico, quando avança na sua escalada, filosofando degrau em degrau, do amor aos belos corpos, até o amor ao belo em si, ao bem em si. Por outro lado, Lacan localizou a volta para o mundo simples, mundo onde se vive, o mundo real, num bêbado, Alcebíades. Sua entrada é correlata à saída do ultramundo, pois cabe a ele trazer a dimensão descartável das funções da presença e do objeto. Esse bêbado vai ao encontro de Sócrates com aquilo que lhe falta. Vai amando? Em desarmonia com a sua solução filosófica, Alcebíades se interrompe como homem do desejo, nos dirá Lacan. Nós podemos dizer que na transferência analítica se articulam duas funções. E aqui eu cito Isbano. Ele vai falar que enquanto Diotima, filósofa, faz da beleza que provoca o amor e do próprio amor ao belo uma ilusão com função de meio a um fim mais alto, enquanto também os pós-freudianos viam no amor de transferência um mise-en-scène de uma ilusão a serviço da análise curativa, Alcebíades nos mostra por que a transferência é a atualização, mise-en-acte, da realidade sexual do inconsciente.
enquanto é mise-en-scène, Diotima, ele coloca em ato o inconsciente. Ao se falar de amor, Lacan reserva seu interesse na medida em que vai nos permitir compreender o que se passa na transferência, e até certo ponto, por causa da transferência. O amor, nesse sentido, é como gostaria de demonstrar a partir das provocações propostas ao cartel. O amor é um caminho, uma via, para o ponto em que insiste toda a psicanálise, o desejo. De acordo com Lacan, o amor é a suposição de que o outro tem o que falta ao amante. A estrutura do amor é uma busca enquanto o que há entre o amante e o amado. Da mesma forma, o amor tem a ver com saber, nos lembra Nora Guimarães, Nora Gonçalves, em um seminário de formação permanente. Assim, a estrutura do amor é também a estrutura da transferência como percurso da busca de um saber sobre o inconsciente. Podemos extrair uma aproximação do amor grego ao sujeito suposto saber. Suponho que você tem algo aí, é o agalma. O significante da transferência SQ, que é um significante qualquer, tem um valor agalmático. Lacan aborda a transferência como disparidade e imparidade, aquilo que não faz par. Partimos em busca de algo na análise e lá encontramos outra coisa, uma convocação a se haver com a divisão, com o diocismo, posição na qual é possível amar. Nessa perspectiva, qual o lugar para Eros numa cultura que rechaça a falta? Dorme Eros ao relento, sem lugar? O discurso amoroso é hoje de uma extrema solidão, pois, embora falado por muitos, não chega a ser sustentado. No cotidiano da experiência analítica, encontramos por vezes quem aponta o risco de sentir-se desenganado do outro ao constatar a ideia de que o outro não funciona mais. Esse grande outro, né? Para evitar essa constatação, a inibição pode surgir como recurso. O recuo diante da impossibilidade, da possibilidade de jogar a partida amorosa. Não é o acaso que Lacan fala da cela analítica, leito de amor. O que uma cela pode logo nos remeter é sua clandestinidade, situação temível, diz Lacan. Se imaginamos justamente que, devido à natureza da transferência, aquilo que lhe falta, ele vai aprender amando. Esse tipo específico de amor, amor daimon, pois se trata de interpretar aquilo situado ao nível dos deuses e tratá-lo na medida do terreno, que lacanianamente o amor diamante é uma via para a saída do ultramundo, via para o real do desejo. Nessa direção, Barthes nos aponta que, quando se trata de amor, há algo além da compreensão, pois, de certa forma, o amor implica um deparar-se com o outro em sua radical alteridade. Assim se apresenta o problema do amor. O que falta a um não é o que existe no outro, encoberto pelo agalma. De certo modo, para amar é necessário consentir com essa falta fundamental, com a incompletude, extrair dela uma abertura ao que de forma contingente pode se inscrever como borda. Então, nosso cartel, né, é formado também, né, participaram e estão aqui no texto, Graziela Pires, Daniela Lima e Saulo Machado. Obrigada, gente. Ótimo. Eu vou colocar um trechinho, Alessia, da música. Ok, tá bom. Aqui. What's pleasing
puder acompanhar um pouquinho do trecho que a Alessia citou no início, da ilusão. Sim. Vou passar a palavra agora ao cartel A Hora Errada. Com vocês. Boa noite, gente. 9h07, uma hora errada, né? Para a gente continuar aqui falando de amor, mas talvez alimente um pouco, né? Talvez sirva aí para alguma coisa, mesmo na hora errada. Bom, esse trabalho, como o Luiz Felipe falou, é resultado, né, de um percurso que foi feito, em que a gente, de alguma forma, pega o que sedimenta, né, o que cai desses encontros do cartel. Né? O cartel que é composto por mim, como mais um, Camila Abreu, Giovana Mesquita, Raquel Lima e o Wilker França. Deixa eu minimizar aqui para poder enxergar. Bom, a hora errada. Partimos de uma primeira questão, um enigma que a própria nomeação do cartel, A Hora Errada, nos causou. Por que tomar o discurso de Agatão para abordar o contingente atópico do encontro amoroso? O que, para Lacan, interessa recuperar em seu seminário sobre a transferência do discurso de Agatão. Fedro, no banquete, interrompendo o flerte entre Sócrates e Agatão, indica que um belo interlocutor cativa Sócrates. Eis, então, a pista que nos rendeu bons encontros do cartel, regados a muita gargalhada, porque o banquete é, de alguma forma, também muito engraçado. O velho Sócrates subverte o discurso do belo Agatão, sem que, com isso, se perca o agalma do seu objeto amado. Há de interrogar o método socrático e seu limite, nas trincheiras entre o amor, encontro inoportuno, a hora errada, e o desejo com as suas leis. Bom, eu fiz alguns, digamos, tópicos, algumas sessões. Vou passar uma a uma. A atopia inoportuna. Embalados por Jorge Drexler, cantarolamos. Quem ainda não sabe, aprenderá depressa que a vida não para, não espera, não avisa. Tantos planos envoltos em espuma. Você, tão a tempo e tão inoportuna. O encontro amoroso não obedece aos sinais de cautela. Estratégias não se completam como defesa frente a esse encontro. Inoportunamente, há amor, sem que se possa dizer o momento certo. Barthes conceitua o ser amado como atopos, inclassificável, de uma originalidade sempre imprevista. É atopos o outro que amo e me fascina. Uma frase literal de Barthes. Único, inqualificável, o outro estremece a linguagem. Não se pode falar dele sobre ele. Barthes adivinha que o brilho original do amado não se permite aproximar senão na relação. Será na relação que se pode conquistar algo disso, ao se esvaziar o estereótipo do objeto, para poder, então, amar sem discurso. Um amor fora das raias do significante, mas que, ao mesmo tempo, só se permite conquistar na relação. Os fragmentos de um discurso amoroso, já podemos lê-lo no liame que faz laço entre os seres falantes. Fazer a relação existir é a aspiração impossível de um ato de discurso. O belo discurso de Agatão. Agatão expõe o procedimento a ser feito para realizar um elogio. Ele nos diz ser necessário expor discursivamente a natureza do objeto em foco e os efeitos que a sua natureza opera. O mais jovem, venturoso, famoso, o melhor, Eros odeia a velhice. Essa é a sua natureza. Opõe-se à morte, suavizando a violência, equilibrando-a com temperança e justiça. Belo repele o desprezível, regida pela necessidade que é velha. Nela é que se deve buscar as antigas façanhas dos deuses, e não no jovem Eros. Vemos aqui a proposição de uma ancestralidade da necessidade, em contraposição com a jovialidade de Eros, que introduz o novo.
marcamos do discurso de Agatão a natureza de Eros, cujos efeitos são de apaziguamento, poesis, sabedoria. Os efeitos de Eros são úmidos, jamais secos. Por isso, eles podem se ajustar a qualquer pele e insinuar corações. Já podemos ver aqui alguma ressonância com as nossas jornadas que vão acontecer em novembro, que o Luiz Felipe falava mais cedo. Podemos dizer que a umidade de Eros promove erosões, cujos efeitos se fazem notar. Amor e desejo que se fazem vivos por adentrar nas peles, através das ravinas amorosas que penetram o inclassificável. Bom, de alguma forma o trabalho da gente dialoga com o Diotima, porque é só a partir de Diotima que a gente vai conseguir pegar o que Lacan quer com Agatão. Como se a gente não soubesse, né? Sócrates, amante, sob a fala inoportuna de uma estrangeira, Diotima. Com frases que brotam do acaso, Sócrates se serve do elogio de Agatão, introduzindo o seu método. Avesso ao elogio, diz ter aceitado participar numa posição de ignorância. Aponta que Eros, em sendo Eros de alguém, se vincula ao desejo, que não se apresenta sem a falta. O desejo, assim, se afigura frente ao que falta, já que não somos carentes daquilo que somos. O apelo erótico ganha o contorno de um desejo indefinido, uma falta sem nome. Ao marcar a falta, pressupõe que se Eros busca pelo bem e pelo belo, isso lhe falta. Nesse ponto, Sócrates faz falar de Diotima, sacerdotisa de Mantineia, estrangeira que nos traz o mito sobre Eros da sua origem. Trata-se de um mito platônico, como a Alessia trouxe, né? Distinto daquele de Aristófanes. Se Eros preza pela juventude, logo isso lhe falta, não podendo, então, ele ser um deus, mas um dêmon. O demônico está entre um deus e um mortal. Seu poder é de um mensageiro. Leva aos deuses assuntos dos humanos e traz instruções divinas aos homens. Que fique claro, aos homens situamos a falta e a finitude, e aos deuses a completude, eternidade. Dêmon Eros está entre, fazendo reverberar o axioma lacaniano. Só o amor permite ao gozo condescender ao desejo. Uma mensagem, interpretação, ou, para melhor dizê-lo, algo que faz signo. É através de Eros que se estabelece o contato entre o imortal do gozo dos deuses e a aspiração do eterno do desejo dos homens. Vou retomar um pouco a origem de Eros, que a Alessia também trouxe. Nos festejos de nascimento de Afrodite, deusa do amor, foi feito um banquete. Nos degraus à porta encontrava-se a mendiga Pênia, Penúria, em busca de restos. Poros, caminho, ébrio de néctar, adormece no jardim de Zeus. Pênia deita-se ao seu lado e concebe Eros. Nesse mito, Eros é filho de Pênia e Caminho. Ele perambula como uma mãe carente de beleza e suavidade, tendo herdado do pai o ardor pelas coisas boas e belas. Não sendo mortal nem imortal, ele floresce, morre e revive. Não empobrece e nem enriquece. Filho de um pai sábio e uma mãe limitada, ocupa um lugar entre o saber e a ignorância. A aspiração pelo belo, nos indica Diotima, é causado pela imortalidade que lhe falta. De que modo isso se opera? Pela via da procriação. Procriar é tornar algo permanente, o imortal no mortal. Na procriação, o mortal se preserva como divino. Isso indica que o erotismo guarda suas raízes no desejo pela imortalidade dos deuses. É nisso que o dêmon Eros nos ensina. O rebento, fruto do encontro da miséria com o recurso, aspira à imortalidade. Algo do enigma que enlaça amor, desejo e gozo se encena nesse mito. Então, a partir disso,
Para finalizar, eu vou trazer alguns pontos nodais a partir dos quais o cartel orbitou, né, e trabalhou, discutiu. E a partir disso teve as suas produções singulares, né? Cada um fez a sua produção. No momento oportuno e não inoportuno, espero, possa ser apresentado na jornada de cartéis. Então, para finalizar, vou destacar 3 pontos nodais a partir dos quais o nosso trabalho de cartel se organizou, se estruturou. Esses pontos nos interessaram especialmente porque eles concernem a prática clínica sob transferência e a leitura que Lacan faz do discurso de Agatha. Então, primeiro ponto. A dialética socrática, contida no seu método, reverbera em Lacan a própria doutrina freudiana do desejo, que também implica uma dialética. O desejo não é uma função vital, não é a necessidade, como Platão trazia acima, mas deve ser tomado numa dialética em suspenso. O desejo está em suspenso pela cadeia significante inconsciente, através do qual ele se suporta. O que está em sua base não é o seu obscuro objeto desejado, mas o que o mantém, permitindo que o seu lugar, topos, possa existir. Isso seria a pulsão de morte, onde Lacan situa o isso. Lacan, então, aborda 2 mortes. A finitude da carne, a morte propriamente dita, e aquela morte simbólica, a partir do qual, ao matar a coisa, a lógica significante aspira à eternidade. Vemos aqui esse esforço de Lacan, ainda nesse seminário 8, em articular algo do desejo e gozo, da lógica significante e a aspiração da imortalidade dos deuses, que seria o gozo. Ponto 2. A função do significante responde a uma atopia primordial. Essa é propriamente a atopia de Eros. O inclassificável, insituável, sob a função significante, vai encontrar um trilho. O desejo, em última instância, é um desejo de discurso, de revelação. É o que se passa com Sócrates ao produzir com seu método o saber, a ciência, a partir da castração, do não saber que a partir dele se permite dedizar com significantes. Uma análise, por não ser interpessoal, faz ver que o analista se situa atópico e que será desde esse lugar que o desejo de saber do analisante poderá se escrever sobre a lógica significante. O analista deve ser capaz de ocupar o lugar vago ao desejo do paciente para que se realize como desejo do outro. Terceiro e último ponto. É a partir da fala de uma estrangeira, não à toa uma mulher, que Lacan nos fala da falta. Diotima, mulher que fala em Sócrates, por Sócrates, no lugar de Sócrates, como trouxe a Lécia, fura o discurso narcísico de Agatão, esférico e belo, introduzindo a falta, a miséria e o demônico em Eros. Lacan destaca que o discurso de Agatão medusa Sócrates, petrifica Sócrates. O discurso narcísico fecha as portas da dialética, transformando Sócrates em pedra. O método socrático, interrogativo, promove uma mudança de registro, mobiliza o simbólico sobre as leis do significante, dividindo o objeto ao introduzir a função da falta. Entretanto, nisso aí, pode-se falar em desejo, mas e o amor? Essa foi uma das discussões que tivemos bastante no cartel, inclusive. Desejo e amor, ali em algum momento o seminário 8 se tornam muito confusos. Separar é um esforço. Lacan pondera que o método socrático e a sua dialética interrogam o significante e sua coerência, chegando a um limite. Nesse ponto de impossível, Sócrates passa a palavra a Diotimo, que nos apresenta o amor em mito, cheio de ânsias. Amor que, para ser abordado, precisa de um mais além, aquilo que não se chega pela via dialética. Amor atópico, limite ao plano do saber. Inoportuno, na hora errada, na voz de uma mulher. Bom, é isso. Valeu, Roger. Eu vou passar aqui, como foi nos outros, um pequeno trecho da música de George Drexler.
Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma. Tú, por ejemplo, tan a tiempo, tan inoportuna. Eran más bien los días de arriar las velas. Toda señala. Sim. Com isso, fizemos um primeiro percurso, né, entre os trabalhos dos cartéis, e a ideia agora, enfim, que a gente possa, enfim, conversar um pouco mais e que, de alguma forma, a fala de cada um de vocês a gente possa colher também alguma coisa do que ressoou em vocês que acompanharam, estão acompanhando até agora, nossa espécie de banquete, vamos dizer assim, em torno do Lacan e Barthes hoje à noite. Então, bem, quem se sentir à vontade, quiser colocar, por favor. Camila Abreu. Ai, peraí que apareceu um negócio aqui. Vocês me ouvem? Sim. Bom, né? É muito interessante como o Rogério trouxe, o banquete também virou um grande motivo de boas risadas para nós, né? Os trabalhos foram bem legais, mas eu fiquei com vontade de trazer uma curiosidade, ou seja, uma literal fofoca, né? Que aconteceu com a Gatão. Primeiro, tudo aconteceu na casa dele, né? Eu até brinquei aqui no chat falando que Platão também é fofoqueiro, porque ele nem estava lá e conta tudo pra gente. Mas, enfim, né? Antes, né? Agatão, ele é, na verdade, considerado um poeta trágico. Foi um pouco sobre isso que eu escrevi, né? E ele apresenta um belo discurso, mas muito pobre de conteúdo. E Lacan chega a chamar o discurso dele ele diz, Agatão foi um verdadeiro bufão, né? Tudo muito belo, um discurso maravilhoso, mas de onde é que se sustenta esse belo? Né? Esse belo não se sustenta. A Diotima chega e diz assim, em algum momento, bom, né? O belo não se sustenta o tempo todo, algo a mais, né? As pessoas envelhecem, algo se envelhece aí, o que é que se sustenta de verdade? Mas a fofoca não era essa, né? A fofoca é que, né, eu escrevi até aqui, Agatão, na verdade, é um poeta trágico, apresentando um belo discurso, mas pobre de conteúdo. Vale lembrar que a reunião do banquete aconteceu em sua casa, e há murmúrios, aí a fofoca que eu pesquisei, de que os aplausos recebidos foram porque ele havia apresentado uma peça trágica anteriormente e não teve sucesso, o que fez com que os convidados se compadecessem, né? Exceto Sócrates, que ficou bem furioso, mas como ele estava ali meio num certo apaixonamento por Agatão, ele diz, não vou falar, bota Diotima no meio para que ela diga algo, né? E ele não tem um confronto direto, né? Barthes, ele também traz algo muito precioso que Rogério tocou nesse ponto, mas eu acho que vale a pena, né, trazer mais um destaque, né? Ele diz que o sujeito amado é reconhecido por atopos, né, que quer dizer que não há uma classificação para o amor, não há nenhum tipo de estereótipo ou imagem singular que corresponda milagrosamente a um sujeito específico. E aí, quando você coloca, Luiz, aquela imagem, né, de início para abrir aqui a nossa conversação, eu fiquei pensando naquela menininha, fazendo uma certa careta para a gente, dizendo assim,
vocês estão falando aí de amor, mas a gente não tem nada o que dizer sobre isso. Tudo que a gente diz e tenta contornar não chega do que é, né, o amor de verdade. A gente pode passar pela filosofia, a gente pode passar pela leitura de Lacan, por tudo. Mas no frigir dos ovos é do um que se trata, né? É da singularidade. Bom, então é isso que eu gostaria de trazer aqui. Essa menina é para provocar a gente até o fim. Eu gostei muito da imagem, justamente por isso, né? Para dizer assim, estou pouco me lixando. Assim, Não é isso. Não é isso. Liliane. Bem, eu queria mais era agradecer, Luiz, esse convite, porque foi uma provocação muito boa. Eu acho que a gente teve uma noite aqui muito especial, na teoria, na poesia, na música, na literatura, e eu gostei muito desse formato. Na nossa primeira reunião do cartel, a gente falou um pouco sobre isso, né? Assim, como é que a gente iria articular, entrelaçar essas 4 referências, né? Que era o Roland Barthes, a música de Criolo, o Seminário 8 de Lacan e o Banquete, né? Eu, enfim, li o Banquete, não tinha lido ainda, eu adorei ter podido ler e ver o quanto da teoria de Lacan está lá, né? E acho que foi muito acertado o tema do amor para a gente fazer essa noite tão agradável aqui. Eu achei divertida, inclusive, nossas discussões foram muito divertidas. Acho que o Rogério falou das risadas aí. E também assim teve uma certa liberdade, assim, vamos falar assim o que suscitou a cada uma, e nós escrevemos, e Ana fez um trabalho muito interessante de fazer essa costura toda depois, né? Então, eu acho que a gente conseguiu atingir o que a gente gostaria, sabe? Com uma participação de todas, né? Foi muito bacana, assim. Eu quero, inclusive, te parabenizar pela iniciativa. Show, Eli. A ideia é essa mesmo, é que essa forma de reunir em torno de elementos dispersos e, ao mesmo tempo, fragmentados, pudesse aparecer algo da enunciação de cada um, que é um pouco do que você está contando aqui para a gente também, né? E se foi entre risadas, que bom. Bem, eu teria aqui algumas perguntas ou comentários e um pouco a fazer assim um pouco. Depois de dar tantas voltas, né, com Platão, os convidados todos do Platão, enfim, do Banquete com Sócrates, uma coisa que ficou me insistindo um pouco foi isso que você também comentava, Camila, algo de que tem algo da experiência, vamos dizer, seja amorosa ou da experiência desejante, que faz falar. Mas é um faz falar que sempre está, se a gente está em sintonia, vamos dizer assim, né, com o que Lacan está chamando a nossa atenção, é um faz falar em torno de um vazio, em torno, não exatamente de um vazio para ser preenchido, mas de um vazio um vazio furado, vamos dizer assim. Bem, que eu achei tão legal na música de Caetano, It's a Long Way, porque é uma forma... Essa música acho que ressoa muito isso de dar voltas. É um caminho tortuoso, é um caminho que não sabe bem para onde vai, de onde é que partiu, e que tem a Lagoa de Abaeté no meio, ele mistura com o Baião, mistura com o Beatles, e vai em Londres, volta para a Bahia, vai para o Recôncavo, mas em torno de uma aspiração, enfim, algo que está vivo e que não é localizável e que não é muito, né, para fazer a ligação com o Atopos, né?
que não é localizável e que emerge como um acontecimento, né? Que toda tentativa da gente bem localizar demais, nomear demais, saber um pouco a mais, transforma ou degrada essa experiência meio perturbadora, que é estar sob desejo, né, e sobre o amor, em um amor à la o que Criolo fala no Não Existe Amor em SP. Porque, de alguma maneira, e Ana Estela no texto, né, que ressoou o trabalho de vocês, pode demonstrar bem, esse amor que não existe em SP, porque em SP é o lugar das trocas, é o lugar do intercâmbio, da negociação, do amor como valor, mesura, né? Algo que se mede, se quantifica, se nomeia demais, e se diz como é que faz, como é que não faz. E esse atravessamento do desejo, do eros, é sempre uma forma de trata da descentramento. desigualdade, né? Das diferenças da desigualdade. É um descentramento, é uma disparidade com o outro e consigo mesmo, né? E que, uma vez lido, e essa experiência analítica pode favorecer, isso repercute, isso tem ondas, vamos dizer assim, né? E é um pouco do que a gente está fazendo um pouco aqui também, em torno desses, enfim, dessas referências, né? Um outro ponto que eu acho que seria interessante, enfim, é mais como uma interrogação que me suscita algo que aparece no trabalho do cartel A Menor Ideia, e também no cartel Da Hora Errada, que é quando Lacan fala do mito, do surgimento, do nascimento de Eros, e fala da aporia. A mim me chama muita atenção, assim, Alessia, e você destacou isso na sua fala, de que a aporia não é somente pobreza, né, ou escassez, mas é também impasse, mas é também algo, e essa interrogação que me suscita, sabe, assim, se Lacan também não está apontando aí que essa aporia, que essa escassez, que essa pobreza tem algo desse registro do mais e do menos fálico, mas também se não tem algo que extrapola um pouco essa lógica fálica, que seria a aporia como a desmesura, vamos dizer assim. Porque uma coisa é a gente pensar que há mais ou menos, que há falta, no sentido de que algo que possa ser preenchido. E outra coisa é pensar que essa aporia e esse impasse que o desejo insere no corpo, não é de uma certa desmesura, não como um excesso necessariamente, mas como algo que está fora do mesura, está fora daquilo que possa ser significantizado, né? Enfim, é uma interrogação que seria uma maneira de pensar o amor no feminino. Na dimensão do feminino, não toda, né? E eu gostei muito de Butler quando ele fala aqui, né? Você estava falando no início, né? A gente vai falar do amor, ele está dispersos pelo grande escoamento do imaginário. A gente tenta fazer borda aí nesse indizível, né? Que a gente pode pegar o conceito pelo rabo, por flashes, mas é algo de indizível que a gente vai tentar bordear. E a pobreza, por ser não toda, talvez ela tenha uma aproximação melhor, né? Talvez isso não vai ser significantizado, mas ela pode se aproximar com um pouco mais propriedade dessa dimensão do furo, né? Que o amor traz, né? Que o processo de análise a gente pensa aí que alguma coisa que contingencialmente pode permitir que algo se construa fazendo borda. Só borda, que é indizível, não é apreensível, né? Significantizado. Por aí mesmo. Ana, você tinha levantado a mão, Liliane também levantou de novo, Lili? Não, Ana, é porque a gente não conseguiu ouvir como você ia começar a falar quando caiu, e aí eu achei que tinha caído todo mundo. Não, caiu todo mundo e agora está voltando. Mas se você puder falar de novo. Isso.
eu nem falei muita coisa, na verdade. Não, eu só queria conversar um pouco sobre essa coisa desse amor que fica bordeando aí essa falta, enfim, e dessa ideia da poesia, né? Porque eu acho que o interessante dessa atividade é que a gente pôde falar do amor de um outro lugar que a gente está acostumado a falar, né? A gente, enquanto psicanalista, fica muito nesse lugar, tentando saber sobre o amor, né? E eu acho que é interessante poder sair desse lugar de saber sobre o amor e deixar-se afetar pelas referências, né? Acho que foi um pouco isso que Liliane trouxe, né? Quando a gente estava trabalhando no cartel. E aí, essa coisa da música e da poesia. E quando quando o Luiz fez o convite e ele trouxe essa coisa da música do crioulo, Não Existe Amor em SP, eu lembro que na conversa que a gente teve inicial, eu disse para ele que o contraponto para mim de Não Existe Amor em SP era Sampa, porque em Sampa Caetano declara o seu amor por São Paulo, né? E que só um baiano, né? Um novo baiano, só novos baianos podem ter essa visão poética dessa cidade tão dura e tão concreta, né? E é interessante a referência que Caetano faz à poesia concreta, porque eu acho que essa coisa do amor, né? Dessa possibilidade de ver e de se permitir, né? Ver poesia e amor no concreto, né? É isso que Lacan nos ensina, né? Sair um pouco desse lugar idealizado, mas que ao mesmo tempo a gente retorna a ele, né? É possível fazer esse caminho, né? De ir, de bordear essa falta e voltar, né? E acho que Caetano coloca isso muito bem na música, porque ele fala dessa poesia concreta, né? Dessa beleza da poesia concreta. Então, eu acho que é muito interessante para a gente se permitir e poder se dar conta disso, né? Que há amor na falta, né? E é possível você amar mesmo numa falta, mesmo admitindo que há falta. É isso. Sim, sim. Essa falta que você fala ela me remete muito a essa ideia da brecha, do intervalo, da descontinuidade, da disparidade, desse elemento que Lacan, enfim, insiste de formas diferentes ao longo do seminário, vamos dizer assim, né? E que não é narcísica. Esse que eu acho que é o ponto chave. Porque se deixar afetar por essa dimensão do desejo é quase um antinarciso, porque não compõe forma, não é belo no sentido da beleza estética, da boa forma. É belo, ouvindo você, o que me ressoa é porque é vivo, é vivaz, ainda exatamente porque não conforma, porque não tem uma formalidade, vamos dizer assim. Mas é vivo. E é interessante esse contraponto, né? Assim, que veio de Caetano e Criolo, é exatamente porque Criolo vive isso, né? Vive essa coisa dura da cidade, né? Ele é um paulistano que é difícil para ele se livrar dessa dureza da cidade, né? Que Caetano, com a coisa poética, com essa coisa de um mulato santamarense, dá essa coisa mais, né? Então acho que é isso que é essa ideia mesmo dessa poesia, né? Dessa possibilidade de utilização da poesia para falar do amor nesse sentido. Hoje
Só para entrar na conversa de vocês aqui também, porque esse é um ponto que me interessou, especialmente a discussão do cartel, a partir da questão da utopia, que eu acho que aí vai se aproximando um pouco dessa ideia que a gente vem discutindo já, do amor mais digno e do amor ser sempre, de alguma forma, hétero, né? Porque leva em consideração a alteridade radical, desconhecida, inclassificável, né? Que aí, como a Alessia trouxe também, passa por algo do feminino, né? Uma dificuldade que a gente teve, que foi uma dificuldade média, dificuldade porque a gente não teve como contornar ela, não ler o Seminário 8 já pensando no 20, né? Porque, de alguma forma, a gente já estava um pouco endereçado no 20 ali, e o 8, você vê, por exemplo, Lacan ali, ele está fazendo uma relação entre o amor, a partir de Diotima, inclusive, que ele traz a questão do isso e da morte, né? Como aquilo que sustenta, inclusive, o desejo, né? Ou seja, o gozo está nas raias ali, que sustenta isso, né? Então, mas Lacan ainda está servindo de um aparato conceitual que ainda não é o do 20, né? Então, o Wilker foi o representante daquele que trouxe para a gente no nosso cartel, tipo, tentemos ficar aqui no 8, senão a gente vai avançar demais. Ele retome um pouco o que Lacan, naquele momento, na sua letra, estava tentando abordar. E, de alguma forma, traz isso, né? Tem algo do gozo, que ele está falando como isso, como a morte, que está como a base, inclusive, do amor. E não é o amor narcísico, né? Não é o amor freudiano que, enfim, de alguma forma, é a recuperação de uma parte, né? Ele está falando da autoridade radical, da atopia. Inclusive, ele escreve a função do significante sobre a atopia. Inicialmente, a atopia. Em cima disso, um outro degrau, para fazer a metáfora dos degraus aí do banquete, pode-se se inscrever alguma outra coisa, né? Bom, era um comentário breve. Eu acho que esse é um ponto chavíssimo, assim, e é o que permite, como você falou, fazer, de alguma forma, também essa ponte com o fim do ensino, né, de Lacan. E que era a minha interrogação também, né, de como tem algo que é desmesura, nesse sentido que não é da lógica fálica. Vamos dizer assim. Tem algo no amor que não é fálico, vamos dizer assim. E como é difícil consentir a isso. Eu acho que a pergunta que apareceu tanto no cartel A Troco de Nada, como no cartel da Menor Ideia, sobre o contemporâneo, e como pensar, né, erosão de Eros, essa coisa do amor do contemporâneo, eu acho que tem muito a ver com uma certa rechaço, não exatamente com o amor, mas com essa dimensão não fálica, não toda fálica, né, ou além da dimensão fálica, porque, bem, cada vez mais o mundo é quantificado, né, ou nomeado, etiquetado, e essas experiências de brecha, de intervalo, de furo, de abaeté, etc., está cada vez mais difícil. E com resistência. Eu acho que essa coisa de que a gente, assim, agora, né, a partir do último ensino, a gente se dá conta que é isso, né, me parece, que não é sem, sabe? Esse amor que é possível não sem o furo, sabe? Não sem a falta, não sem essa coisa que nos embaraça, né? Não sem embaraço, sabe? E aí é possível, enfim, a gente falar de amor, né? Sem necessariamente precisar tapar isso, né? Sem precisar algo que a gente... Não, é com isso também, né? Enfim, me parece que um pouco nesse sentido. E alguém comentou aqui no chat, eu não li direito, mas essa coisa do saber. E então, eu acho que... Por isso que eu achei essa atividade muito interessante, que foi exatamente poder sair desse lugar de saber sobre, né? Dessa coisa mais teórica que a gente sempre fica, né, nas nossas atividades psicanalíticas, a gente sempre tem essa tendência de produzir saber, exatamente fazer o percurso inverso, né? Se abrir mão desse saber e como Liliane comentou, assim, da gente se permitir ser tocado pelas referências, né? E produzir a partir daí. Então, acho que
e amar a partir daí, né? Se permitir amar a partir daí, né? Isso é que eu acho que me pareceu amoroso e interessante dessa atividade. Graziela. Oi. Vocês estavam falando, né? E me veio isso que reverberou para a gente o tempo inteiro no cartel, que era a questão da falta. Não tinha para que o amor, para que fosse possível o amor, a falta tinha que estar lá causando um movimento, né? Porque a aporia se movimenta até... Não me lembro o nome dele. Não fico atenta às fofocas, não lembrei o nome do expediente. O recurso, ele era filho de um Deus que tinha tudo, né? Ele tinha essa característica, ele não era, ele tinha uma parte disso, mas ele não era tudo, e mesmo assim, de alguém que tudo sabia. E ele, em dado momento, não sabia, estava adormecido, né? E de como esse ponto da falta movimentou a gente durante as discussões, desde... Num primeiro momento foi muito angustiante, que era aquilo, até se dar conta do próprio nome, né? De que era a menor ideia, que a gente não conseguia dar conta de como ia, e a música, onde é que a gente vai enfiar essa música? E aí temos conta do nome da música, disso, de não ter a menor ideia. Diz que causa, e a gente saiu, pois da dignidade, foi traduzindo a letra, e de como causou o movimento, né? Como... gente, foi algo tão amoroso, eu não tenho outra palavra para esse encontro, para esse feliz convite de Luiz para esse momento, e de como foi gostoso trabalhar. A gente acabou, eu peguei não só o banquete, como o seminário 8 todo, e comecei a ler, porque não tinha como você articular sem saber de onde ele tirou aquilo, para onde ele está indo, e como todas as peças, né, dialogam bastante. O que foi logo depois da gente, que o Rogério leu, como estava articulado, né, principalmente Alcebiades e Diotima, né, que na verdade ela não estava lá. Foi uma conversa de Sócrates com ela que ele traz. Ela estava faltante o tempo inteiro, que é como a Alessia trouxe, né? Na ausência, a presença dela, de algo que falta. Foi muito bacana. Queria continuar o cartel. Eu falei assim, vamos manter, vamos seguir mais adiante, vamos atravessar para lá. Fiquei no pé do pessoal. Alessia. É só fazer eco aí a Graziela, dizer que realmente foi extremamente amoroso, assim, foi um feliz encontro, dava prazer ler, buscar, mas realmente causou, né? Deu aí um amor de transferência mesmo com o Seminário 8, resgatar a letra de Lacan, perceber as nuances, né? As traduções do banquete, cada um estava com um banquete diferente, com uma tradução significante ao seu, qual é o outro, né? Por isso que a gente pôs essa Torre de Babel, que a gente ficou preso aos significantes, depois a gente conseguiu, né, sair do discurso e pensar no que falta, no que causa, no que mobiliza. Então, foi assim, um processo muito legal. Assim, Saulo entrou, contribuiu demais, Daniela, Graziela, foi realmente muito gostoso esse processo aí da leitura, da construção conjunta. Vocês estão de parabéns, foi muito bom. Então, pessoal, a gente vai chegando ao final dessa noite. Para mim é muito... Estou aqui na direção da biblioteca, fico contente porque fez vocês ficarem com vontade de ler coisas que talvez não estavam aí no radar, seja o Barthes, seja o próprio Seminário 8, o banquete, suscitou desejo de leitura. Mas, Luiz, acho que você botou todo mundo com o banquete e o Seminário 8 na mão. Pois é, Lili. E, sobretudo, isso que vocês estão ecoando também, essa transferência de trabalho, né? Que é bem a coisa que é bom trabalhar, e é bom trabalhar
enfim, isso é a escola, vamos dizer assim, a escola permite isso, e por isso que eu acho que é uma atividade da biblioteca, mas com uma atividade de escola, que em torno do furo da nossa formação, que causa cada um aqui de uma forma específica e singular, nos colocou aqui, vamos dizer, a trabalho, que de uma forma com risos, e a partir de um não saber, enfim, ressoa algo que é de cada um de vocês, de cada um de nós que estamos aqui. Então, isso é vivo, né? Eu acho que é isso que também me anima a estar aqui e continuar e querer mais. Obrigado a vocês todos, viu? A cada um e cada uma. Boa noite. Boa noite. Obrigada a mais. todos. Tchau. Que maravilhosa, parabéns a todos. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, muito bom. Obrigada.